Graça e paz, família. Estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira. É com alegria que eu falo que esse é o penúltimo vídeo de terça-feira, seguindo Romanos. Romanos vai até o capítulo 16. Estamos na segunda metade do capítulo 15. Então, na próxima terça, a gente vem no capítulo 16 para encerrar a carta aos Romanos. E a gente vai conseguir passar o capítulo 16 em uma só terça-feira. Hoje a gente vai encerrar o capítulo 15, porque o capítulo 15 teve um pedaço na semana passada e hoje tem a outra metade. Peço um pouquinho de paciência, porque como a gente está nesse propósito de seguir Romanos de capítulo por capítulo ou parte por parte, seguindo a leitura assim de carreirinha, às vezes é preciso um pouquinho de paciência, porque tem coisas aqui que Paulo está falando diretamente aos romanos. Paulo está falando propriamente aos romanos. Tem coisas aqui que é questão de conhecimento histórico, sabe? É conhecimento histórico, basicamente. Não tem, assim, aquela utilidade prática no dia a dia. Não tem aqui aquela exortação pontual que cabe diretamente a você na ocasião em que você está. Mas é apenas conhecimento histórico. E ainda assim agrega muito na nossa vida. Por exemplo, aqui eu vou falar sobre o desejo de Paulo ir visitar os romanos. Paulo tinha esse desejo. Até então o texto dá a entender que Paulo ainda não tinha visitado os romanos. Dá a entender que nem foi Paulo que ganhou os romanos para Cristo, né? Foi alguém que pregou antes de Paulo. Paulo dá a entender isso. E ele expressa o desejo de visitar os romanos. Depois de levar as contribuições a Jerusalém, que o povo estava precisando de ajuda. Ele falou que depois que eu for lá a Jerusalém, levar as contribuições, eu vou visitar vocês quando eu estiver indo para outro lugar. Aí ele fala que quando eu estiver indo para Espanha, aí eu vou passar e vou visitar vocês. Só que não foi bem como Paulo planejou. Sabemos, quem conhece a história de Paulo, depois que ele foi fazer essa missão em Jerusalém, que é levar as contribuições, lá ele foi preso. Lá levantaram um complô contra ele, acusaram ele e ele foi preso. Dali ele se tornou prisioneiro. Ele acabou indo a Roma como prisioneiro, não como ele planejava. Vamos começar o texto já sabendo a base de como vai ser. Aí ele vem expressando assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, ou seja, dos assuntos. Por causa da graça de Deus, me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Ou seja, é necessário, gentios, é necessário a gente ouvir a palavra de Deus. Mas para a gente ouvir a palavra de Deus, alguém tem que pregar. E Paulo foi separado para isso. Sacerdote para os gentios. Levar a palavra para os gentios, ele está dizendo aqui. Eu fui separado para isso. Por isso que eu prego. Mesmo que às vezes eu repito coisas que vocês já ouviram, na intenção de que vocês não se esqueçam. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar nada, exceto aquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais, maravilhas
e por meio do poder do Espírito de Deus. Olha só como é interessante. Paulo não fica contando historinha, disse-me disse, por exemplo, ou vivendo de histórias de outros, testemunho de outros. Paulo tinha as suas próprias histórias. O Espírito Santo estava com ele, agindo com sinais e maravilhas para testemunhar a respeito do que ele falava. Jesus falou: esses sinais seguirão aqueles que creem. Eu fico às vezes me pensando, Pai, por que eu não estou vendo isso na nossa vida hoje em dia? Poucos cristãos têm isso na vida dele hoje em dia. Aí às vezes eu paro e penso, será que essa unção é para alguns, não para todos? Mas ainda não estou convencido de que é para alguns. Eu ainda peço, eu desejo que os sinais me sigam. Eu desejo orar as pessoas ser libertas, eu desejo orar as pessoas ser curadas, na intenção de que quem estiver ao redor leve mais a sério a palavra de Deus. Acontece que essas coisas são sinais, e sinais prometidos. Por meio da profecia, dos sinais, das maravilhas, a fé daqueles que estão sem fé são ativada. Quem, vendo um cego ser curado por meio da oração de quem está com a Bíblia na mão, não vai crer na Bíblia? Em nome de Jesus, o qual está sendo pregado aqui, você vai ver, a pessoa vai e passa a enxergar. Todos ali sabiam que ele era cego e viu ele enxergar depois da oração no nome de Jesus. Quem não vai crer no nome de Jesus? Muitos vão ser ganhos por meio dos sinais e das maravilhas. Então esse é o desejo do meu coração. Isso é o que eu busco. Por isso que se eu tiver oportunidade, quando eu tenho oportunidade, não importa se está em público ou não, no meio da rua, no meio da praça, numa escola, no trabalho, qualquer lugar é lugar de se pregar o Evangelho de Deus. É lugar de se orar pelos enfermos, orar por libertação. Aí Paulo tinha as próprias histórias, então ele falou, não prego nada, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavras e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Pelo poder de Deus, assim, obedecerem a Deus pelo poder dos sinais e maravilhas por meio do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores, até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Plenamente o Evangelho de Cristo. Desde o Antigo Testamento, que fala a respeito de Jesus, vem dizendo que Jesus viria. Jesus vindo, nasceu de mulher, cresceu cheio de graça e no conhecimento. Jesus pregou o Evangelho, disse que morreria e ressuscitaria no terceiro dia, e morreu e ressuscitou no terceiro dia, para que nós tivéssemos acesso a Deus, para que nós tivéssemos salvação. Paulo está pregando, disse que prega o Evangelho plenamente. Ele não prega o Evangelho em parte. Muitos pregam o Evangelho em parte, e nós não devemos ser assim. Devemos pregar o Evangelho plenamente. Alguns pregam o Evangelho da prosperidade, alguns pregam o Evangelho do pessimismo, alguns pregam o Evangelho da cura apenas, mas a gente deve pregar o Evangelho plenamente. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus exalta, Jesus abate, porque nem todo mundo vai ser rico, alguns vai ser pobre. Nem todo mundo foi chamado para doar a sua riqueza igual o jovem rico. Porque teve ricos que se converteram ao Evangelho e ainda assim não doou tudo o que tinha. Não necessariamente. Cada um Deus trata de forma diferente. O Evangelho de Deus é pleno. É pleno. Abrange todas as coisas. Abrange todos. Mas tem princípios que são um só, é claro. A justiça, a humildade, o amor ao próximo é para todos. É um só para todos.
Sempre fiz questão de pregar o evangelho. Quieto, bichinho! Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não tivesse edificado sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar a vocês. Paulo citou o Antigo Testamento aqui, ó, onde vê-lo daqueles que não tinham ouvido falar dele. Pessoas onde o evangelho não tinha chegado. Paulo se preocupava com isso. Se aqui o evangelho já foi pregado, se aqui há alguém ensinando, beleza, que bom, eu vou para um lugar onde o evangelho ainda não está sendo pregado. Por exemplo, eu congrego, tenho uma congregação. Lá tem pastores, lá tem líderes. Eles pregam o evangelho lá. O que adianta eu ficar pregando lá se já tem quem pregue? Que bom, ali quem está ali já foi ganho. Está aprendendo. Agora eu vou pregar em outro lugar, sabe? Eu vou criar outro lugar para pregar, eu vou procurar outro lugar para pregar. Vou pregar aqui na internet, vou pregar na reunião de família, vou pregar, sabe, nas oportunidades que eu tiver. Vou montar um ponto de pregação no meu trabalho. Na oportunidade que eu tiver, eu vou para a praça, se possível, pregar o evangelho, levo uma caixinha de som, levo uma galera comigo, lá boto um louvor, depois que o louvor tocar um pouco, palavra, mesmo que as pessoas já tenham ouvido falar de Jesus, vamos falar mais, quem sabe é o momento daquela pessoa ouvir e se converter. Quem sabe é o momento que o Espírito Santo vai convencer o coração dela. Entendeu? Então, vamos procurar lugares onde o evangelho ainda não foi pregue. Vamos pregar nas praças, nas esquinas, no meio dos amigos, assim, aquela rodinha, sabe aquele lugar onde você para conversar e ninguém está falando do evangelho? Ninguém está falando de Jesus, mas está falando de festa? Está falando de roupa, está falando de carro, de casa, está falando da vida dos outros, está falando de filme. É o momento de falar de Jesus. Galera, só um minutinho, agora vamos falar um pouco sobre o evangelho. Vamos falar um pouco sobre o que realmente importa. Ou chega para alguém e fala assim, tenho boas notícias. Qual boa notícia você tem? O evangelho. Evangelho significa boa notícia. Como assim? Fala que não é boa notícia a notícia de que você pode ser salvo. Fala que não é boa notícia a notícia de que você pode ser liberto. Fala que não é boa notícia a notícia de que você pode ter uma esperança de salvação depois da morte. É uma boa notícia. Então fala um pouco dessa boa notícia. Em vez de falar só de filme, em vez de falar só de jogo, em vez de falar só de futebol, em vez de falar só de política, entendeu? Esses momentos são os momentos de pregar o evangelho. Onde o evangelho não está, ele deve chegar. Continuando. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Lembra que eu falei? Paulo está expressando o desejo de ver os romanos. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Paulo expressa desejo de ver eles, mas ele até então ele ia só de passagem, porque ele ainda ia para a Espanha. E ele diz, é uma oportunidade de vocês me ajudar. Eu não vou lá porque eu tenho dinheiro de sobra. Eu vou lá e preciso de ajuda das contribuições na passagem, na alimentação e mais. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém. Ou seja, agora eu estou indo para Jerusalém. Depois eu vou fazer essa viagem e vou passar aí. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Pois
A Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Foi aquela ocasião em que houve fome em Jerusalém. Houve fome. E tinham os cristãos primários, os primeiros cristãos estavam em Jerusalém. Aqueles que tinham crido em Jesus, os discípulos de Jesus. E tinha uma igreja lá, um povo de Deus lá. Foi de lá que o evangelho saiu. O evangelho saiu de lá e abençoou os gentios, as outras nações, as nações vizinhas e tudo mais. Então, naquela ocasião foi arrecadado dinheiro em igrejas fora de Jerusalém para levar dinheiro para a igreja de Jerusalém, que estava passando por dificuldade financeira, por fome. Então as igrejas contribuíram, levantaram um dinheiro, uma oferta e enviaram para a igreja em Jerusalém. Paulo estava levando. Entendeu? Foi isso que aconteceu aqui. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. No caminho eu vou visitar vocês. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em luta, orando a Deus em meu favor. Ou seja, lutar às vezes é orar. Orar às vezes é lutar. Acordar pela madrugada ou passar 1 hora de joelho ou mais. Orar às vezes é lutar, porque, sinceramente, nosso corpo, quando a gente para orar, nosso corpo pede o quê? Deitar e dormir, descansar. Só que quem está orando não dorme. Infelizmente, a gente acaba dormindo por fraqueza. É uma luta permanecer orando. Vocês lembram de Jesus no Getsemane? Disse por discípulos, fiquem aqui e vigiem. Jesus foi orar. Quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. Ele acorda os discípulos e fala para Pedro assim, vocês não podem orar nem 1 hora, nem um pouco comigo. Orem, vigiem, para que não sejam tentados. Jesus vai orar de novo. Quando ele volta, tá os discípulos dormindo de novo. Por quê? Orar também é uma luta, é uma perseverança, é uma persistência. E Deus ouve nossas orações. O mundo espiritual se move com as nossas orações. Paulo pediu, lutem comigo orando por mim. Orando por mim. Ore para que eu seja livre dos descrentes na Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e com vocês desfrute de um período de refrigério. Paulo sabia que tinha desafios em Jerusalém. Em Jerusalém, Jesus foi morto. Em Jerusalém, outros discípulos foram mortos. Em Jerusalém, no passado, profetas foram mortos. No lugar principal de Deus na terra, podemos dizer assim, onde é o berço do Evangelho, onde é o berço do agir de Deus, foi onde mais se matou, ou onde a princípio se matou, no início se matou os profetas, João Batista, o Senhor Jesus e os outros e alguns discípulos. Ele sabia que tinha desafio por lá, por isso que ele disse, orem por mim, para que tudo dê certo. E no final das contas, eu continue minha viagem. Eu vá à Espanha, passe por vocês. E Paulo se despede assim, o Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amém. Aqui Paulo, então, vem expressando a vontade de ver os romanos. Ele até então não tinha pregado aos romanos, porque alguém já tinha pregado antes. Paulo se preocupava em pregar em outros lugares. Paulo planejava vê-los de uma forma, acabou vendo eles de outra. Paulo planejava vê-los livre,
Só que quando Paulo chegou a Roma, Paulo já era prisioneiro. A história vai contar isso. Ele foi preso em Jerusalém, como ele era cidadão romano, pediu para ser julgado pelo imperador. E foi levado a Roma para ser julgado. Pregou o evangelho por um bom tempo, chegou a ser solto, só que logo depois ele foi preso novamente e foi morto pelo evangelho. Paulo viveu pelo evangelho, para o evangelho. Deus desperta em nós esse desejo também de viver pelo evangelho e para o evangelho, pela boa notícia de Jesus e para a boa notícia de Jesus até o fim. Sinceramente, é que neste mundo não há nada que valha mais a pena do que isso. A gente devia aprender a dar valor ao que realmente tem valor. A gente devia aprender a se importar com o que realmente importa. E o que realmente tem valor nessa terra? Para você, pai, não é seus filhos? Para você, irmão, não é os seus irmãos? Para você, esposo, não é a sua esposa? Para você, esposa, não é o seu esposo? Tudo circula em torno da vida. E a vida é o que realmente importa. Nós que conhecemos o Evangelho e conhecemos a Deus, e estamos conhecendo a Deus, sabemos que em Deus há liberdade, que em Deus há refrigério, que há consolo, que há felicidade, e há uma promessa de uma paz perfeita, a promessa de uma felicidade perfeita em Cristo Jesus. Por isso nós pregamos o Evangelho, porque nós experimentamos algo bom e queremos passar esse algo bom para as pessoas, porque as pessoas é o que realmente importa. Jesus morreu pelas pessoas, ressuscitou ao terceiro dia pelas pessoas. Sinal que as pessoas é o que mais importam nessa terra. E se as pessoas é o que mais importa na terra, mais importante é pregar o Evangelho. O que vale a pena é pregar o Evangelho. Vale a pena, porque o Evangelho é como semente que a gente planta. Mas é semente que a gente planta para a eternidade, sabe? Para durar para sempre. A pessoa que você prega o Evangelho hoje e a pessoa se converte a Jesus e nessa caminhada segue até o fim, lá na eternidade você vai ver ela. Mas o teu trabalho suado todos os dias para conforto na questão alimentar, material, por mais que seja válido e bom, é só para desfrutar aqui na terra, não é para desfrutar na eternidade. Espero que essa palavra tenha sido interessante para você, que você tenha aproveitado. Tenta aproveitar pelo menos um pedaço. Como é um texto de carreirinha, tem muitos detalhes. Semana que vem vai ser o capítulo 16, a gente encerra o livro de Romanos, ou seja, a carta aos Romanos, e iniciaremos uma nova campanha. Nessa nova campanha a gente vai trazer textos e falar sobre ele. Vai ser mais fácil porque vai ter um objetivo. Vai ser mais fácil absorver a mensagem, o objetivo da mensagem. Vou deixar de antemão. A campanha vai ser falando do quão é terrível o nosso século na questão das músicas seculares que proclamam coisas ruins, prostituição, apologia à droga, apologia ao crime, principalmente nas favelas. Não é só nas favelas, principalmente nas favelas. O quanto isso está influenciando nossas crianças, os adolescentes, o quanto isso desrespeita aos idosos. A gente vai falar sobre isso. Peço que vocês se juntem a mim nessa missão, porque isso tem que ser pregado. Em nome de Jesus, tem que ser pregado. Grande abraço, fica com Deus, até o próximo.